Gonçalves de Oliveira, sou professora do Campo São João Evangelista e nós vamos trabalhar com português instrumental. Sejam bem-vindos ao curso de Florestas. Nós teremos 4 semanas de estudos do conteúdo de português instrumental. E em cada semana você vai receber uma videoaula, um quiz, material de apoio e a informação também sobre um material complementar que muito o ajudará no estudo durante a semana. A nossa ementa contempla os seguintes aspectos: estudo de tipos e gêneros textuais, caracterização do tópico frasal, estudo do parágrafo, interpretação de textos, produção de textos narrativos, descritivos e dissertativos, caracterização de língua falada e língua escrita, estudo de coerência e coesão textual, estudo da redação técnica, estudos gramaticais que vão envolver regência, concordância, emprego da crase, acentuação gráfica e ortografia. Nesta primeira semana, nós vamos trabalhar basicamente com produção textual, ou seja, algumas questões nós vamos levantar a respeito da produção de um texto. E como a gente pode observar aí, há uma frase muito legal que nós encontramos e colocamos aí para você pensar a respeito de produção textual. E que escrever bem é saber expressar ideias de forma clara e convincente. Não basta escrever, é importante que a gente escreva bem, que a gente escreva de tal forma que o outro que vai ler entenda realmente aquilo que a gente escreveu. Muitas vezes acontece da gente escrever e a outra pessoa que lê entende outra coisa. E por que isso aconteceu? Porque o texto não foi claro, não foi objetivo. Então, escrever exige cuidado, exige zelo e exige um preparo. Assim sim, o texto vai ficar legal. Algumas dicas para que a gente escreva bem. Primeiro, planeje o que vai escrever. Antes de redigir, faça um esboço, listando e organizando suas ideias e argumentos. Ele o ajudará a não se desviar da questão central. Observe só essa gravura. Nós temos aqui um moço que pintou um quarto e não fez nenhum planejamento. Ficou preso. Só um pedacinho branquinho onde ele está. Para ele sair daqui, ele vai ter que pisar, de repente, na tinta vermelha que está aqui, molhada, e a gente percebe direitinho, não houve planejamento. Ele deve ter começado daqui para cá, e não o contrário. Torne a leitura fácil e agradável. Tenha o objetivo de fazer com que o leitor se interesse, após cada frase, em ler a seguinte que você escreveu. Então, torne o texto fácil e agradável. Use uma linguagem simples, prefira as palavras conhecidas, não use vocabulário rebuscado, erudito, antigo, em desuso. Procure escrever de forma simples e tranquila que qualquer pessoa consiga ler o seu texto. Dá uma olhadinha nessa gravura que apareceu aí. Ela diz assim: feliz do homem que sabe valorizar uma mulher. Este sim pode chamá-la de sua, não pelo sentimento de posse, mas por ela não querer ser de mais ninguém. Palavras simples, tranquilas, conhecidas. Um texto que qualquer um que lê vai conseguir entender. Use sentenças curtas e boa pontuação. As frases longas dificultam muito a compreensão dos textos. Então, na hora de escrever, escreva simples. Escreva frases curtas, muitos pontos finais no seu texto. Não se contente com o primeiro rascunho. Tenha o cuidado de fazer um rascunho e ler novamente esse rascunho. Leia, releia, retire, coloque ideias para que no final você tenha um texto que vai agradar a você e a quem vai ler. O nosso assunto dessa semana é produção textual. Então nós vamos definir agora, de forma clara, simples, o que é um texto. O texto é um conjunto de palavras. É um conjunto de frases, é um conjunto de parágrafos, em
encadeados que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Ou seja, o texto tem que transmitir uma mensagem para aquele que está lendo. É qualquer obra escrita em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito. É uma outra definição também. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. A frase é simples, é pequena, tem pouca significação. O texto já é mais amplo. E agora nós temos um exemplo de um texto pequeno, simples, uma fábula que nós conhecemos, A Raposa e a Parreira. Uma raposa faminta entrou no terreno onde havia uma parreira, cheia de uvas maduras, cujos cachos se penduravam muito alto em cima de sua cabeça. A raposa não podia resistir à tentação de chupar aquelas uvas, mas por mais que pulasse, não conseguia abocanhá-las. Cansada de pular, olhou mais uma vez os apetitosos cachos e disse: estão verdes. É fácil desdenhar daquilo que não se alcança. É a moral da nossa história, do nosso texto. E os nossos textos também podem ser dissertativos, podem ser textos narrativos, podem ser textos descritivos. Todos esses textos são compostos de parágrafos. O parágrafo é organizado em torno de uma ideia núcleo, que é desenvolvida por ideias secundárias. O parágrafo pode ser formado por uma ou mais frases, sendo seu tamanho variável. Embora existam diferentes formas de organização de parágrafos, os textos dissertativo-argumentativos e alguns gêneros jornalísticos apresentam uma estrutura padrão. Os textos são formados de parágrafos. Os parágrafos trazem em si uma ideia núcleo e nós precisamos entender e redigir o parágrafo dentro da sua ideia núcleo. Olha só. A estrutura consiste em 3 partes, ou seja, a estrutura de um parágrafo bem elaborado tem 3 partes. Primeiro é a ideia núcleo. A ideia núcleo vai definir o que vai ser escrito no parágrafo. E o parágrafo não pode fugir dessa ideia núcleo. Depois vem a segunda parte, são as ideias secundárias do parágrafo, que desenvolvem a ideia núcleo. E por fim nós temos uma conclusão, que reafirma a ideia que foi citada lá no início. Vejamos alguns exemplos. Uma forte chuva caiu ontem à noite. Nós temos aqui um exemplo de um parágrafo com a ideia núcleo. Uma forte chuva caiu ontem à noite, está de vermelho. E aí a gente vem agora para a ideia desenvolvida. A ideia de que uma forte chuva caiu ontem à noite desenvolvida. Foi só chegar em casa e o temporal desabou. Corremos freneticamente para recolher as roupas do varal, colocar baldes nas bicas para armazenamento de água e fechar as janelas. Os trovões e relâmpagos assustavam as crianças, que se esconderam debaixo da cama. Foram 20 minutos de forte chuva. Meu pai, que só pensava na plantação de milho, ria satisfeito. E agora a gente vem para a conclusão do parágrafo. A chuva abundante, que é uma chuva forte que está lá em vermelho no início, molhando a terra, foi um grande espetáculo da natureza. Nós temos aqui o exemplo de um parágrafo completo, de um parágrafo lógico, de um parágrafo bem estruturado. A ideia central que norteia o parágrafo, o desenvolvimento desse parágrafo em 2, 3 ou 4 sentenças, vocês podem contar aí os pontos finais, e a última sentença, que é a conclusão do parágrafo. Olha aí, ideia núcleo, uma forte chuva caiu ontem à noite. As ideias secundárias estão aí. E a conclusão também, que a água abundante molhando a terra foi um grande espetáculo da natureza. Mais um exemplo de parágrafo. Ideia-chave. Muitos entendem que é um grave erro a liberação da maconha. Desenvolvimento. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas.
Nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Conclusão: enfim, viveremos o caos. Nós temos aí a divisão do parágrafo dentro da sua estrutura padrão. Tópico frasal é o nosso assunto agora. A ideia central do parágrafo é enunciada através do período chamado tópico frasal, também chamado de frase síntese, período tópico ou ideia núcleo. Esse período orienta ou governa o resto do parágrafo. Foi o que nós vimos nos outros slides. A primeira frase de vermelho que norteia o que nós vamos escrever no parágrafo. Esse é o tópico frasal. Olha aqui um outro exemplo. Fazer dieta para perda de peso não é algo simples. É essa a ideia que vai ser desenvolvida no parágrafo. E qual é o desenvolvimento? Muito bem. Fazer dieta para perda de peso não é algo simples. Essa é a ideia básica. Substituir um hábito de anos ou décadas pode trazer sofrimento e até depressão. Já mostra que não é simples. Abdicar de um prazer é outra questão complexa, pois viver bem para muitos é ter prazer momentâneo mesmo que traga sérios prejuízos futuros. Continua mostrando a dificuldade. Mas, para quem quer ter uma boa saúde e envelhecer com qualidade de vida, perder peso e fazer atividade física não... Mas, para quem quer ter uma boa saúde e envelhecer com qualidade de vida, perder peso e fazer atividade física são atitudes essenciais. A primeira frase norteia o que é falado no parágrafo. Muito bem, nós já vimos o que é um texto, vimos o parágrafo, vimos a estrutura do parágrafo, recebemos algumas dicas para escrever bem e agora nós vamos entrar em dois conceitos importantíssimos na estrutura de um texto. O texto bem escrito precisa ser coerente e coeso. Então nós vamos ver um pouquinho sobre coerência e coesão. Coerência e coesão é um outro assunto muito interessante para nós trabalharmos na questão de produção textual, porque o texto precisa ser coerente e um texto bom precisa ser coeso. Essas duas vertentes não podem fugir do nosso estudo de produção textual. E nós vamos ver do que se trata. Você pode olhar nessa gravura aqui que as setas estão indo para uma mesma direção menos uma. Então ela está sendo incoerente, ela está sendo ilógica, ela fugiu ao esperado. Isso é incoerência. Você tem aí acesso agora a uma gravura que fala sobre uma incoerência também. Eu coloquei essa gravura só para a gente ter uma ideia do significado da palavra incoerência e da palavra coerência. E aí o texto diz que a sexta maior economia do mundo paga o terceiro pior salário do mundo para seus professores. É uma incoerência política, lógica no texto. Então, voltando ao nosso conceito de coerência. Coerência é uma relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradigam e formem um todo significativo que é o texto. Você tem aí exemplo de 3 frases incoerentes, ilógicas, não fazem sentido. Olhem só. As ruas estão molhadas porque não choveu. É ilógico. A frase lógica seria: as ruas estão molhadas porque choveu. Olha a segunda. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Texto incoerente. Não existe isso no Ceará, não existe isso em Fortaleza. Texto bonitinho, bem escrito, com vírgulas no lugar certinho, mas ilógico, incoerente. Olha o terceiro. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Não seria o contrário? Texto bem escrito, bonitinho, dá até para a gente compreender direitinho que ele é incoerente, ilógico. O correto seria: estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta não consegue sobreviver. Então os nossos textos precisam dessa coerência, dessa lógica. Nossos textos não podem cair
em contradição. Um outro aspecto interessante é a coesão. A coesão trata da conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo, da frase. A coesão, nós podemos dizer que é usar as palavras no seu lugar certo, é usar a preposição certa de acordo com o sentido, a conjunção ideal, a palavra que expressa aquilo que você realmente está querendo dizer. E aí essa palavra, essa conexão, permite a ligação entre as outras palavras e frases, fazendo com que um dê continuidade ao outro. Nós podemos fazer textos coesos usando vários meios. E nós colocamos aqui alguns meios que nós podemos usar para escrever textos lógicos, coesos, significativos. O primeiro aspecto que apareceu aí foi a coesão por substituição. O que é coesão por substituição? É colocar uma palavra no lugar de outra. É substituir uma palavra por outra. O Papa ajoelhou-se, as pessoas também. Nós colocamos a palavra também para não escrever as pessoas ajoelharam, para não ficar redundante, para não ficar repetitivo, para não ficar feio o seu texto. O Papa é a favor do celibato, mas eu não penso assim, ou seja, mas eu não sou a favor do celibato. Estaria repetindo a ideia do celibato. Você colocou a palavra assim no lugar. O Papa ajoelhou-se. Todos fizeram o mesmo. Ou seja, todos se ajoelharam. Nós trocamos a palavra por outra. Então nós vimos que há uma substituição de uma palavra por outra e o texto continua harmonioso, compreensível e bem estruturado. Coesão por elipse ocorre quando nós omitimos uma palavra, omitimos um termo, omitimos várias palavras no texto. Olhem só. Pedro vai comprar o carro? Vai. Só a palavra vai já diz tudo. A palavra vai significa vai, Pedro vai comprar o carro. Para que eu vou repetir uma palavra, uma frase inteira no texto? Eu posso omitir usando só o verbo vai. É lógico, deu para entender sem problema e o diálogo aí está coeso e bem equilibrado. Houve a omissão do termo, mas ele está bem estruturado. Nós temos também a coesão por conjunção. Quando nós falamos de coesão por conjunção, nós nos referimos àquelas conjunções com as quais a gente trabalha muito, que são as conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. E elas são essenciais no período composto para nos dar o sentido da frase que a gente realmente quer dar. Olha só, perdeu as forças e caiu. Eu adicionei, aconteceram dois fatos com ele. Ele tanto perdeu as forças quanto ele caiu. Então, adicionei duas ações. Perdeu as forças, mas permaneceu firme. Ou seja, a palavra mas uniu essas duas frases, dando a elas uma ideia de adversidade, coisas contrárias ao esperado, coisas contrárias aconteceram. Perdeu as forças porque não se alimentou. Qual foi a causa dele ter perdido as forças? Ele não se alimentou. A mudança do conectivo, da conjunção, dá ao texto significados diferentes. Olha a última. Perdeu as forças quando soube a verdade. É o tempo. Então, frases que poderiam ser iguais, mas são muito diferentes por causa da mudança da conjunção. Também temos a coesão lexical, que é obtida pela seleção vocabular. Ou seja, você estrutura o texto e coloca uma outra palavra quando você vai repetir aquele texto ou o mesmo sujeito, sem colocar a mesma palavra. Então, olha lá. Uma menina desapareceu. A garota estava envolvida com drogas. Eu poderia escrever assim: uma menina desapareceu. A menina estava envolvida com drogas. Mas eu substituí. Eu repeti.
na realidade foi uma repetição mais programada, foi uma substituição interessante. Nós tiramos a palavra menina e colocamos garota. Poderíamos colocar a jovem ou outra palavra que de repente não mudasse o sentido aqui do meu texto e ele continuaria coeso. Ocorre também a coesão lexical por colocação ou contiguidade. Consiste no uso de termos pertencentes ao mesmo campo semântico. Como é que é isso? Olhem os exemplos. Houve um grande evento nas areias de Copacabana, no último dia 2. O motivo da festa foi este: o Rio sediará as Olimpíadas de 2016. As areias de Copacabana e o Rio de Janeiro é o mesmo campo semântico. O Rio de Janeiro, as areias de Copacabana, Ipanema, o Cristo Redentor, todas essas palavras fazem parte de um mesmo campo semântico. Um campo de palavras interligadas que tem alguma relação entre si. Então nós substituímos areias de Copacabana pela palavra Rio. Ok, não houve alteração, o texto ficou bonito, ficou mais sugestivo, mais criativo. E aí a gente não perdeu a coesão do texto. Dê uma olhadinha nessa gravura. Por favor, não abrir os alho embalado. Deu para entender? Deu. Mas a coerência do texto está complexa. Nós temos erros aí de concordância. Os alhos seriam os recipientes, os pacotinhos, os frascos, né? Não abrir os frascos embalados, alguma coisa nesse sentido. Então há uma necessidade de reestruturação desse texto para que ele fique mais coeso e mais bem estruturado. Olhem só uns exemplos aí. Estudei muito, apesar disso fui aprovado. Ué, não seria o contrário? Está sem lógica. Estudei muito, então fui aprovado. Seria mais lógico. Estudei muito, assim fui aprovado. Ok. Texto coerente, frase coerente e coesa. Eduardo é um bom rapaz e muito aplicado nos estudos. Além disso, não bebe, não fuma, não faz coisa nenhuma prejudicial à saúde. Texto bonitinho, pontuação correta, conectivos, além e nos seus devidos lugares e um texto compreensível. Frase, texto coerente e coeso. Nós chegamos ao final da nossa primeira videoaula e nós, com certeza, acreditamos no seu potencial. Resolva os exercícios e a gente se vê novamente. Um abraço.